Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos falar de cadeia aberta, cadeia fechada, cadeia mista, aula número 5 de Química Orgânica. Show de bola, né, gente? Não está inscrito no canal ainda? Se inscreve agora, ativa o sininho, dá um like e faça um comentário, tá bom? A gente vai classificar as cadeias pela sua estrutura. Cadeia aberta, cadeia fechada e cadeia mista. Vamos começar pela cadeia aberta, alifática ou acíclica. Aberta, alifática e acíclica são sinônimos, tá, gente? É a mesma coisa. Elas não têm ciclos. Não têm ciclos, quer dizer que elas não fecham figurinhas geométricas, tipo triângulo, quadrado, pentágono ou hexágono. São as 4 mais comuns, né? E uma coisa interessante é que tem extremidade. Como assim extremidade, professor? Tem 2 exemplos aí. Quero mostrar os carbonos de extremidade para vocês. Ó. A primeira cadeia tem 2 extremidades, que são aquelas pontas que aparecem na cadeia. A segunda cadeia tem 3 extremidades. Ó, coloquei os carbonos de extremidade aí. Você deve ficar pensando, professor, por que a gente desenha em zigue-zague, faz uns desenhos meio esquisitos para as cadeias carbônicas, quando a gente usa esse sistema de ligações, né? Que é o sistema de pauzinho aí, né? Bom, olha só, gente. Uma coisa importante é a hibridização do carbono. Quando a gente desenha em zigue-zague, o ângulo do zigue-zague é o ângulo de 109 graus e 28 minutos. Porque esse carbono é hibridizado do tipo sp3. E é esse o tipo de ângulo que ele faz. Só faz ligações simples, né? Agora, no segundo exemplo, veja que tem um carbono que faz liga dupla, né? Tem uma ligaçãozinha verde ali, que é a ligação π, lembra? Liga dupla. Nesse caso, o ângulo aqui é o ângulo de 120 graus. Então, acerta até os ângulos. Esse desenho é um desenho legal, que ele mostra as ligações e mostra também os ângulos. Ó, vamos lá? Cadeia aberta. Não tem ciclo e tem extremidade. Não tem ciclo e tem extremidade. Se a cadeia é fechada, ela vai ter ciclo, ela vai ter uma figurinha geométrica. Ou triângulo, ou pentágono, ou hexágono, né? Ou um quadrado. Bom, qualquer uma dessas 4 figuras geométricas aí. Olha só, a cadeia aí pode ser classificada em alicíclica, alifática cíclica. Ó, cuidado, hein? Alifática é cadeia aberta. Alicíclica, cadeia fechada. Alicíclica é uma junção de alifática cíclica. E essa cadeia alicíclica não tem o anel aromático. Já a cadeia aromática é aquela que tem o anel aromático. Aí, sugestão é ver a aula 4, que na aula 4 eu falo desse anel aromático. Ter anel aromático significa o seguinte. Ter anel aromático significa exatamente o seguinte. Todos os carbonos que circundam o anel são carbonos sp2 e há ressonância. Aula 4. Olha só. Vamos ver primeiro a cadeia alicíclica. Essa não tem anel aromático. Então, ela vai fechar pentágonos, hexágonos, etc. Mas ela não vai ter ressonância, não vai ter o anel aromático. Mas a primeira cadeia do exemplo que tu colocou ali tem carbonos sp2. Tem, mas tem carbonos sp3 também. Ó, tem 3 carbonos sp3 que eu vou colocar ali. Ó. Esses 3 carbonos que eu assinalei ali são todos carbonos sp3. Se todos os carbonos fossem sp2, bom, aí a gente poderia ficar pensando que pode existir um anel ali escondido, é ou não é? Agora, olha só, no último exemplo também tem uma coisa interessante, aquele oxigênio substituindo o carbono ali. Aquilo ali é chamado de heteroátomo, a gente vai ter aula específica sobre isso, tá? Mas é bem importante, porque pode aparecer numa cadeia fechada um elemento que não seja o carbono como vínculo dessa cadeia, como união dessa cadeia, como fechamento dessa cadeia. Então, bem importante também. Na cadeia aromática é aquela que tem o famoso anel aromático. Então é fácil, né? A gente olha e vê se tem um anelzinho, né? E aí já verifica que a cadeia é aromática. Um pouquinho de cuidado com a cadeia aromática, então eu vou lá para o desenho. Por quê? Porque essa cadeia aromática, ela pode ser desenhada de maneiras diferentes, ó, gente. Daqui a pouco aparece no desenho a cadeia com as ligações assim, ó. Certo? E aí tu diz, essa cadeia não é aromática, professor. Não, cuidado, cuidado. Observou? É uma cadeia fechada, com todos os carbonos sp3. Tem ressonância? Tem ressonância? Então, é uma cadeia aromática. E é muito comum desenhar daquele jeito, porque daquele jeito ali você, eu não percebi, e tu cai na pegadinha, acaba errando a questão. Então, ao invés de colocar o anel, ele coloca as ligações alternadas dentro do hexágono, tá? Muito cuidado. O primeiro composto que eu botei como exemplo, que é só um anel, tem um anelzinho só, é o benzeno. O segundo, que tem 2 anéis, é o naftaleno, também conhecido por naftalina. Legal, né? Outra coisa importante, uma cadeia que é mista. Uma cadeia que é mista, ela tem parte dela aberta e parte dela fechada. Olha que legal. Parte dela é aberta e parte dela é fechada. Então, quando a gente vê o desenho tem extremidades,
e tem a figurinha geométrica. Ou seja, tem as duas coisas que a gente estava falando. Se tem extremidade, a cadeia é aberta. Se tem figurinha geométrica, a cadeia é fechada. A cadeia mista tem figurinha geométrica e tem a extremidade. Então, nós olhando, a gente consegue observar bem. A primeira cadeia que eu botei como exemplo, ali ela apresenta uma parte aberta e uma parte fechada que é aromática. Então, ela é uma mista aromática. A segunda cadeia, ela apresenta uma parte aberta, tem duas extremidades, inclusive, uma para cada lado ali, né? Uma parte aberta e apresenta uma parte fechada, sendo que a parte fechada é alicíclica. Então, é a cadeia mista alicíclica. Um pouquinho de cuidado quando a gente vai classificar essas cadeias mistas. O bom é a gente classificar separado, a parte aberta e a parte fechada. Então, a gente diz assim, a parte aberta ela tem a sua classificação, a parte fechada tem a sua classificação. Essas classificações que eu estou falando são classificações que a gente vai ver nas aulas seguintes aí. Tá bom? Pessoal, um grande abraço para vocês. Espero que tenham entendido o que é uma cadeia aberta, uma fechada, uma mista, que consigam entender que a cadeia fechada se subdivide em alicíclica, alifática cíclica e aromática. São duas possibilidades para a cadeia fechada. Tá bom? Até o nosso próximo encontro. Um grande abraço.